Olá, meu nome é Vicente Capitelli. Eu gostaria de apresentar para vocês o trabalho desenvolvido como pré-requisito para a graduação em Engenharia de Computação pela Unicamp. Esse trabalho focou uma análise de retorno econômico de usina fotovoltaica. Ele foi orientado pelo professor Dr. Leandro Maneira, da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação, e co-orientado pelo pesquisador Dr. Marcel Veloso. O curso de Engenharia Elétrica de Computação é ministrado por dois institutos da Unicamp. Além da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação, é também ministrado disciplinas pelo Instituto de Computação. Bem, vamos então nos posicionar. É reconhecida a importância da energia como fator de desenvolvimento das nações. Para a obtenção dos meios energéticos, sabemos que movimentos diplomáticos, econômicos e mesmo militares são levados a termo. Mas, atualmente, o mundo tem procurado formas limpas de produção de energia elétrica, em substituição a carvão e petróleo. Nesse contexto, a energia solar gerada através de módulos fotovoltaicos, ela tem se destacado e tem tido um crescimento exponencial, principalmente após 2020, quando a China toma a liderança absoluta desse setor, tanto na produção quanto no uso. O Brasil já é reconhecido como um país que tem uma matriz energética limpa. Mais de 80% da energia elétrica produzida no país vem de fontes renováveis. Entretanto, com o término do período de construção de grandes hidrelétricas, a energia fotovoltaica é uma saída muito importante para o Brasil. O primeiro leilão feito para a tomada de energia fotovoltaica foi em 2014 aqui no nosso país e desde então não para de crescer. Pois bem, o objetivo do trabalho está focado num indicativo muito importante do mercado de energia, que é custo nivelagem de energia em português, o LCOE. Esse indicativo ele permite comparação entre qualquer tipo de produção de energia, como nós vamos ver mais adiante. Do que se compõe o custo nivelagem de energia? Vamos partir da equação mais simples possível. Aqui nós observamos que nós temos um numerador e um denominador. Esse estudo ele destrinchou totalmente esse numerador, os custos, a componente de custos, que ele se compõe dos custos de investimento inicial, denominados CAPEX no mercado, assim como os custos recorrentes, que são denominados de OPEX. Ele tem uma parcela de valor residual, que pode ser negativo ou positivo ao final da vida útil estabelecida. Tudo isso dividido pela expectativa de energia produzida ao longo da vida útil. É observado aqui que tanto os custos quanto a energia produzida elas são trazidos ao valor presente. Ou seja, o CAPEX inicial aqui no ano zero, ele estaria sendo somado a essas parcelas e nós temos aqui todo o OPEX ano a ano, reinvestimentos quando ocorrerem e o valor residual das instalações no final da vida útil. E a energia elétrica também é trazida ao valor presente. Dessa forma, nós temos, no dia de hoje, quando vai ser tomada a decisão de construir ou não aquele investimento, nós temos o valor unitário da energia. Essa unidade de energia normalmente é expressa em megawatt-hora. Isso pode determinar a construção ou não da usina, mas esse indicador ele não é utilizado na gestão dia a dia, ele é utilizado para a decisão de investimento. Vamos ver então o que compõe exatamente esse numerador.
Como já foi dito, a parcela mais significativa aqui é a CAPEX, que é o investimento inicial. E nesse investimento inicial, fortemente, estão todos os equipamentos específicos, que são os módulos fotovoltaicos e inversores da tecnologia. Mas eles ainda têm as estruturas de fixação, a interligação com sistemas de transmissão elétrica, toda a engenharia, despesas financeiras, gestão e por aí vai. Né? Já o OPEX, que são aqueles custos recorrentes, ele se compõe fortemente da operação e manutenção, mas tem custos importantes também de vigilância, seguro, impostos e demais custos. E aqui, a última parcela é o valor residual, que pode ser positivo ou negativo, ou seja, o investidor pode receber pelos equipamentos que restaram em campo, ou ele pode ter que desembolsar algo para desmobilizar aquela planta. Muitas análises que são feitas, eles desconsideram essa parte, é importante afirmar isso, mas academicamente é importante nós termos essa visão. Bom, como que é composto o capital para o investimento desse porte? Normalmente, o investidor não coloca todo o capital. Ele põe 30%, é uma prática, e 70% ele toma de linhas de financiamento. Aqui estão destacadas 3 linhas de financiamento aplicáveis nesse caso de usina fotovoltaica. O Finame, ele é uma linha de crédito que já são há décadas de uso aqui no Brasil, que é voltada à aquisição de equipamentos. Assim como existem outras linhas, aqui foram destacadas 2, Sudene, administrada pelo Sudene e pelo Banco do Nordeste. Todos eles têm juros naturalmente baixos para poder justificar o investimento, e esses juros é composto pela taxa de longo prazo. Né? Para fazer uma análise real, empresarial, é utilizado fazer um valor real da taxa. O que significa isso? É descontado o efeito previsto de inflação ao longo do tempo, porque a inflação ela faz com que o valor do dinheiro hoje seja diferente do valor do dinheiro no futuro. Então, a taxa cobrada, ela considera uma perspectiva de inflação. Isso é importante para poder fazer uma comparação com qualquer outro ponto do planeta. Bem, para ficar simples a nossa análise aqui, vamos tomar o estudo de caso. Esse estudo de caso, ele é hipotético, foi constituída aqui uma usina hipotética. Entretanto, essa usina hipotética está inspirada numa usina real. Todos os dados possíveis de serem obtidos dessa usina real foram utilizados no estudo. Entretanto, a parte econômica financeira, naturalmente, o investidor não faz a sua divulgação. São específicos do investimento dele, é segredo empresarial, digamos assim. Então, nós partimos para parâmetros aceitáveis de mercado, parâmetros são empregados nesse tipo de análise. A localização é o interior de Pernambuco, a capacidade total de pico de produção é 170 MW. Nós temos uma estimativa de 255 mil MWh de produção no início. A vida útil habitual para esse tipo de investimento é 25 anos, foi tomado esse parâmetro. E tem uma degradação, que é causada pela degradação dos módulos, que, segundo dados de fabricante, é 0,7% ao ano durante todo o período de vida útil dele. E no interior de Pernambuco há de se considerar uma irradiação muito boa. Né? Então foram tomados dados disponíveis, públicos, e nós temos essa irradiação que nos possibilitou chegarmos à conclusão dessa produção inicial e de uma reversão total, de uma produção total ao longo da vida útil de 6,4
terawatt de produção ao longo da vida útil. Primeiramente, vamos mostrar aqui os dados do CAPEX. Aqui estão listados os principais fatores desse CAPEX. Eles atingiram um número aproximado a 500 milhões, né? Aqui não estão todos, mas são os principais. E nós notamos aqui que os módulos fotovoltaicos eles representam mais de 50% desse investimento inicial, 275 milhões. Já os inversores são a segunda fatia importante, representando quase 65 milhões de reais. Mas outros fatores importantes, a estrutura de suporte, a interligação com a transmissão e vários outros que aqui não foi necessário mostrar a todos. Quanto à operação e quanto aos custos de OPEX, que aqui também estão mostrados os principais, todos os que estão mostrados aqui, eles são obtidos em cima de parâmetros. Então, são estimativas de reais por quilowatt de pico. Então, a operação e manutenção, onde se destaca a limpeza dos painéis fotovoltaicos e sua inspeção, é onde temos a maior fatia. Temos aí temos mais de 40% do valor nessa fatia aqui de OIM. Outros custos importantes de vigilância, impostos e por aí vai. Aqui, nesse quadro, não está mostrado os encargos relativos ao arrendamento. Esse arrendamento ele não depende da tecnologia e sim uma circunstância local. Ele vai variar dependendo da localidade. Por pesquisas, aí nós chegamos a um parâmetro que pareceu razoável, de R$ 265 mil anual. Né? Então, eles foram considerados no cálculo do LCOE, mas não estão aqui, porque é um valor significativamente importante, mas não tem parâmetro pela energia produzida. Pois bem, onde nós conseguimos chegar? Aqui está exposto uma fórmula mais detalhada do LCOE, onde nós estamos mostrando o CAPEX de reinversão, de reinvestimento, o somatório do OPEX ao longo da vida útil e o valor residual, tudo isso dividido pela energia produzida, tudo trazido ao valor presente. Eu esqueci de falar antes, uma parte importante do CAPEX de reinvestimento é a substituição dos inversores, que normalmente ocorre na metade da vida útil, lá pelo 13º ano de vida. Né? Isso foi considerado no estudo. Com os dados considerados, nós obtivemos um LCOE de R$ 209 por megawatt-hora produzido. O leilão considerava o parâmetro de 212, ou seja, está dentro da expectativa do órgão regulamentador. Já o valor presente líquido, ele apresentou um resultado positivo de quase 40 milhões. E a taxa interna de retorno, ou seja, quanto está rendendo, ela é acima do valor real do custo de capital. O payback, ou seja, quanto tempo leva para o investidor ter o retorno do seu investimento? É na metade da vida útil, aproximadamente 12 anos e meio. Então, esses dados nos asseguram que esse investimento é economicamente viável. É claro que o investidor ele pode obter os investimentos numa taxa superior a essa. Né? Então, é uma decisão empresarial dele investir nesse campo ou em outro, mas, de qualquer forma, esse investimento, por esses dados, é economicamente viável. Bom, nem tudo são flores. O que acontece? Como as energias fotovoltaica e eólica
elas podem ser desconectadas com uma certa facilidade da rede em algumas situações, o Operador Nacional do Sistema, a ONS aqui no Brasil, ele determina paradas de produção. Essas paradas de produção ocorrem por 3 motivos, segundo a classificação dada pelo próprio operador. O principal deles é por energia não escoada, que significa que há mais produção do que consumo. Isso, o operador ele tem que se preocupar com isso para fazer esse balanço adequado e não gerar instabilidade no sistema. O segundo motivo é por razão de ordem elétrica, ou seja, pode ter tido algum problema no sistema de transmissão, seja numa subestação, numa linha, e, consequentemente, a determinação de desligar alguma geração. E, finalmente, pode ser por questão de confiabilidade. Ele está analisando o comportamento do sistema e julga oportuno desligar algumas das fontes. Isso ocorre no mundo inteiro. A diferença se dá no seguinte: como pode ser observado aqui, num estudo que foi feito com dados do primeiro semestre do ano passado, enquanto no Brasil a fotovoltaica recebia cortes de 20% da sua possibilidade de produção, os outros países do mundo não atingiam 10%. Isso já por si só, com dados do primeiro semestre do ano passado, é preocupante. Entretanto, dados obtidos agora em maio da própria ONS mostram que está atingindo um patamar de 30%. E mais, mostra que há uma projeção de crescimento disso até 2029. Então, nós estamos deixando de produzir uma energia que nós temos todos os recursos para produzir. Simplesmente há um desperdício, falando em linguagem bem tranquila, né? Até aí, o investidor poderia suportar isso se fosse ressarcido, e há mecanismo previsto para tanto. A ONS já estabeleceu regulamento nesse sentido. Entretanto, o ano passado houve a edição da Lei 15.269, que ela estabelece novos parâmetros, novo sistema, e a regulamentação de tal lei ainda não ocorreu. Então, durante esse ano, até o momento, não está havendo ressarcimento desse ônus que tem sido colocado à produção da energia fotovoltaica. Face a esse quadro, fizemos aqui uma nova simulação onde nós deprimimos em 30% a produção de energia, ou seja, lá no denominador foi colocado um fator corretivo de 0,7%. Esse aqui é o novo gráfico de produção, abaixo do yield aqui do inicial, que era 255.000 megawatts, né, e todo o restante obedecendo aqui a curva de degradação. E nós obtivemos outros indicativos aqui econômicos. Dessa vez o custo ele passou a ser praticamente R$300 por megawatt-hora produzido, muito acima daquele parâmetro estabelecido por legal. O valor presente líquido ele mostra prejuízo. Mesma coisa a taxa interna de retorno, que está abaixo do custo de capital. E o payback não vai ocorrer. Então, esse risco regulatório ele anula totalmente as vantagens da geração fotovoltaica no nosso país. Isso é preocupante. Bom, outro estudo que foi feito no trabalho foi em relação à sensibilidade dos fatores componentes do LCOE e dos vários componentes. E como era esperado, já que sabemos que a energia fotovoltaica exige capital intenso, o CAPEX inicial
é o fator determinante, é a mais sensível à variação da LCOE. E outros fatores aqui são também significativos, especialmente o valor real do capital, né? Nesse ponto, então, vamos fazer algumas considerações. O LCOE ele é uma ferramenta vital, tem sido utilizado mundialmente como base para analisar a viabilidade dos empreendimentos. Só que ele não considera essas incertezas. Ele não considera a incerteza quanto à insolação, que é um parâmetro importante, apesar de que temos dados históricos, mas isso pode ser alterado ao longo do tempo. E ele não considera riscos regulamentares, de regulamentação. Para o investidor, isso pode desestimular fortemente o investimento em novas plantas. Então, quais são as medidas possíveis aí? Primeiro, consolidar as regras de compensação, regulamentar a Lei 15.269. Segundo, poderíamos armazenar a energia excedente de pico para produzir fora da insolação, né? Dessa forma, não estaríamos, precisamente, jogando fora essa capacidade de produção. Isso exige, naturalmente, investimento e uma análise mais aprofundada. E, finalmente, as linhas de transmissão elas têm que ser repensadas. Temos tido muito investimento de energia fotovoltaica no Nordeste e sabemos que não é o maior mercado consumidor do Brasil. Para finalizar, esse estudo ele fez uma organização clara, sistemática dos componentes formadores do denominador, do numerador do LCOE, o que permite uma aplicação imediata em sistemas de análise financeira e econômica. E ele permite fazer um acompanhamento futuro para a melhoria desse modelo. Assim, podemos ter melhores parâmetros para fazer estudos futuros. Isso é uma sugestão de trabalho para o futuro. Acompanhar a geração efetiva e acompanhar os custos reais e fazer melhorias nesses parâmetros que foram utilizados. Poderíamos ainda, no futuro, fazer uma modelagem estocástica dos dados, especialmente os dados de insolação. E, finalmente, elaborar uma matriz de risco para considerar essa perspectiva importante, né? Nós temos uma decisão empresarial e o empresário não quer correr risco, ele quer a segurança do seu investimento, né? Então, é isso que eu tinha para apresentar no momento. Eu espero ter sido claro e estou aberto a novas perguntas. Obrigado por assistir. Até logo.